Muito bem, retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje a pauta do programa é hipnose. Estamos recebendo o terapeuta Adiel Fernandes, ele que é radicado e trabalha em São Paulo e de forma gentil desceu a serra para atender o nosso pedido e por consequência a população da nossa cidade. Adiel, você tem muitos pacientes, é o termo correto, é paciente. Normalmente quais tipos de pacientes te procuram? Com quais objetivos, com quais anseios eles procuram o terapeuta para resolver seus problemas através da hipnose? Creio eu que sejam problemas. Muito boa a sua pergunta. Eu tenho pacientes que trazem as suas queixas as mais diversas possíveis, com transtorno de ansiedade generalizada, com síndrome do pânico, pessoas que estão enfrentando seus lutos, suas perdas durante a vida. Então, o que eu tenho percebido hoje, com a experiência em consultório, é que não somente as pessoas das quais estão passando por essas situações, mas pessoas das quais querem se fortalecer, pessoas das quais querem se conhecer, pessoas que querem trabalhar internamente sem necessariamente estar passando por uma depressão. Então o foco hoje dos pacientes tem mudado muito, inclusive a própria ideia de que quem vai buscar uma terapia, seja com psicólogo, seja com psicanalista, seja através da hipnose, não é aquela pessoa que é doente, mas é uma pessoa que quer se conhecer, uma pessoa que quer se resolver, uma pessoa que está em evolução, em crescimento pessoal. Mas normalmente uma pessoa que não está realizada, ou profissionalmente ou emocionalmente, não é isso? A demanda maior, sim, mas o que se sabe hoje é que, se tratada anteriormente, se a pessoa se conhecer, se a pessoa cuidar, assim como cuida da sua saúde, o que pelo menos deveria cuidar da sua saúde física periodicamente, e essa pessoa que cuida da sua saúde periodicamente é uma pessoa que faz os seus diagnósticos e caso tenha alguma complicação física, a recuperação é bem melhor. As questões emocionais também da mesma forma. Se as pessoas buscarem tratamentos, se as pessoas buscarem fazer uma terapia sem necessariamente estar enfrentando por essas questões emocionais, evidentemente que ela evita passar por esses caminhos, como também evita passar pelos caminhos das dores físicas, as dores somáticas. Tudo fica mais fácil, não? Tudo fica mais fácil. Desculpa a pergunta indiscreta que eu vou te fazer, Adiel, mas o cidadão que é impotente, o cidadão que está brigando em casa, a mulher que tem TPM, ela também procura o terapeuta especializado em hipnose ou não? Sim, tem pessoas que... E consegue resolver o problema? Resolvem. Eu tenho casos de colegas, não necessariamente pacientes meus, mas que já tiveram casos como esse, e que conseguiram reverter essas questões e que está muito ligada também às questões emocionais. Portanto, então, muito apropriada a questão da terapia, o uso da hipnose ericksoniana. Nós tivemos num país, a coisa está mudando, né? Porque a mulherada queria tanto a igualdade, elas estão iguais mesmo, inclusive nos erros em que os homens cometiam de forma solitária, né? Agora a coisa está mais ou menos equilibrada. Mas como vivemos num país machista, existe o tabu. Pô, como é que eu vou procurar o terapeuta especializado em hipnose para dizer que não estou conferindo em casa, né? Só está dando 6h30, meio-dia nunca. Ainda existe esse tabu do cidadão ter a vergonha de falar o seguinte: ó, comigo aqui a única coisa que está subindo são os impostos e as contas, o resto não sobe mais nada. Acontece isso ou não? Acontece esse tabu. Isso é bem presente, forte, e como você bem colocou, nessa nossa cultura machista. Então há um preconceito, há uma resistência, principalmente por parte do homem, a admitir isso. Mas uma vez que ele admite, ele já está no processo da resolução do seu problema. Você também, dentro da hipnose ericksoniana, que você trata os seus pacientes, acontece de você utilizar aquelas técnicas de terapias de vida passada ou não é a tua especialidade, Adiel?
Não necessariamente eu já utilizei a hipnose de vidas passadas, mas evidentemente a hipnose ericksoniana, como eu falei, ela é muito gentil, muito respeitosa com aquilo que o paciente traz. E não são poucas as vezes que trazem as suas lembranças, que trazem as memórias de pessoas das quais partiram, e não necessariamente da vida que elas viveram no passado, mas de pessoas que estiveram no seu convívio, que não estão mais presente, e que há essas lembranças, que há talvez a necessidade de vivenciar, de experimentar um luto, da qual possa ter a resolução de algum conflito, de algum problema com essa pessoa. Adiel, normalmente essas técnicas de vidas passadas são utilizadas, pelo menos com alguns profissionais que eu já conversei, para aqueles que não entendem por que se relacionam mal com o pai, com o irmão, com a mãe, que necessariamente, por terem laços sanguíneos, deveria amá-los, mas não compreende porque alguns destes não o amam ou porque ele não ama alguns desses. Esse tipo de regressão, de terapia, é feito especificamente para esse caminho ou existem outros caminhos que ela também possa ser desenvolvida? Pode sim, pode ser desenvolvida através de outras técnicas, de outras ferramentas e inclusive daquilo que é presente, daquilo que é atual, daquilo que está no momento e não necessariamente buscar naquilo que não se está presente, o material presente. Então é trazer a responsabilidade para o aqui e agora e mais do que isso, é ressignificar esse acontecimento. O que isso está trazendo esses danos nesse relacionamento entre pai e filho e pai, enfim, e vai trazendo isso em que conseguindo ressignificar, talvez por uma questão de rejeição, talvez por conta de alguma palavra que o magoou e que guardou aquilo e que traz à tona sem saber necessariamente o que foi. Então, pode estar presente aqui agora, ou seja, nessa vida e ressignificar isso aí. Diz uma coisa, Tiel, qual é o tempo que você normalmente cuida de um paciente que vai te procurar? Ele está com um problema emocional, independente da ordem, se é problema sentimental com a esposa, se é problema com a mãe, com o filho. Qual o tempo normalmente e a periodicidade do tratamento que ele realiza contigo? Veja bem, assim, cada caso é um caso. Tem casos dos quais a pessoa chega para resolver uma questão, resolve, e como nós temos outras demandas, outras questões, outras queixas, então vem trazendo e vai resolvendo. Eu, por exemplo, faço terapia há anos. Então, assim, eu tenho uma psicanalista e eu faço também a auto-hipnose e tenho também a hipnose ericksoniana como ferramenta aliada para mim, porque... Auto-hipnose, você mesmo se hipnotiza? Isso. Se eu utilizo, ela primeiramente tem que ser eficaz na minha vida. Eu tenho que experimentar isso dentro de mim. E aí, então, eu utilizo na vida de uma outra pessoa, criando um campo relacional. Quando estou com o paciente, é criado um campo relacional com essa pessoa, aonde há confiança, onde há credibilidade, onde há um respeito, e essa interação que cria esse campo, então a gente expande. E o que eu digo para essa pessoa através da hipnose ericksoniana, em que é utilizadas metáforas, na hipnose ericksoniana são utilizadas muitas metáforas. Então, as metáforas que nós vamos contando vai inserindo na vida e no contexto da outra pessoa que está autorizada a modificar a minha palavra ou as minhas palavras para que faça algum sentido. Eu não sei qual é essa palavra, mas você sabe o que é preciso. Então, nesse processo, a pessoa vai utilizando esses recursos inconscientemente, porque a linguagem sempre é inconsciente, e aí a gente vai estabelecendo essa nossa comunicação, esse nosso... vai interagindo um com o outro. Vou deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco. Mas são duas questões em uma só. A primeira, você disse em auto-hipnose.
Isso não te dá um receio de você, de repente, não voltar do transe em que você mesmo se colocou? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, que eu acho que o telespectador vai ficar extremamente curioso, porque você diz que há variações de casos a casos. Como é que funciona essa avaliação de quanto tempo, de quantas sessões de hipnose o teu paciente vai precisar? Mas isso você responde no próximo e no último bloco do programa Momento Saúde de hoje, que fala de hipnose. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.